Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E uma semana bastante sui generis, primeiro com a eleição na Argentina, depois com a morte, né, anunciada de um preso do 8 de janeiro, as reações, a esculhambação da Ordem do Rio Branco, quer dizer, e outras cositas más, né, que a gente tem que comentar aqui. Por isso, eu peço a você, meu amigo, faça aquele triplo C sempre, né? Curta, comente e compartilhe. É importante levar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam estar, inclusive, formando a sua opinião. É para isso que a gente está aqui. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E nós começamos a semana com as repercussões da eleição na Argentina, com a vitória, assim, sem sombra de dúvida, do Milei, num local que não há urnas eletrônicas e que há contagem pública de votos. E o resultado foi dado assim em 24 horas. Mas no Brasil nós temos o sistema das urnas eletrônicas, que é inclusive inquestionável, não pode ser de forma alguma contestado, e que não tem um registro físico do voto. Então é em cima desse sistema que nós temos que botar todos os créditos, né, da nossa eleição, e todo o nosso futuro tem que estar penhorado no mundo digital. Enfim, mas isso pouco importa, o fato é que Milei ganhou, me surpreendeu porque ele realmente houve uma campanha muito forte contra ele, também é um cara muito polêmico, falava muitas coisas assim para lá de radicais, né? Ele se coloca como um anarcocapitalista, que na minha opinião é mais um arrobo juvenil, né? Que vai em direção à utopia socialista, mas do lado oposto. Mas no final são faces da mesma moeda, né? Quando falam que não há necessidade nenhuma do Estado. E aí a gente fica pensando, né? Pois é, a gente está vendo quando o Estado, por exemplo, perde o monopólio da violência, né, e da aplicação das leis, o que, que acontece? Né? Os grupos que vão dominando territórios impondo as suas próprias leis. Né? Então não há, no meu entender, um caminho maior para a tirania do que o socialismo ou o dito anarcocapitalismo, a ausência do Estado. Em ambos os casos, a tirania se implanta. Mas, enfim, Milei vem num conjunto aí de reações, né, no continente, em outros países também, que é a retomada da direita do poder. Né, e democraticamente, né, as pessoas votando, vendo que a esquerda não tem, além do discurso, né, as propostas são vazias e muitas vezes cercadas assim de uma incompetência administrativa absoluta, né? Pautas completamente esdrúxulas, coisas que não fazem o menor sentido, e esse segmento que vem se impondo, né, sobre a realidade, né, uma realidade paralela, e que todos nós temos que aceitar essa realidade paralela como algo também inquestionável. Então, nada mais autoritário no poder do que a esquerda. Mas, enfim, Milei chega, já recebeu no domingo mesmo, ligou, né, para o ex-presidente Bolsonaro, isso criou lá um constrangimento no Planalto, obviamente. Mas, enfim, nós vamos aguardar o que o Milei vai, de fato, trazer, né, de novidade. É necessário realmente impor uma série de cortes no gasto público. As pessoas na Argentina estão viciadas no assistencialismo estatal e ele se torna insustentável, né? Porque a gente sabe que as pessoas vão se acomodando, né? A cada ajuda que vão recebendo, elas vão se acomodando cada vez mais, e a verdade é que a produção cai, o interesse sobre o empreendedorismo cai completamente, e aí o Estado começa a entrar em colapso. E a Argentina, ela é um dos raros casos no mundo em que, ao longo do tempo, o país se tornou mais pobre, né? Era um país rico e se tornou pobre. Eu acho que é o único caso que aconteceu da falência de um país dentro de um regime capitalista. Então é um caso a ser estudado, mas de fato ali vem do peronismo, da esquerda, dos controles dos sindicatos, e que tornou a Argentina um local inviável. Bom, já na segunda-feira nós tivemos a triste notícia de um preso lá na Papuda, né, um preso do 8 de janeiro, que era o tal do Clériston, e ele veio a falecer, né, devido às comorbidades que sofria, uma série ali de comorbidades que foram, inclusive, apresentadas à corte no dia 11 de janeiro, ou seja, 3 dias depois do fato. Aquilo foi se arrastando e tal, mas o próprio Ministério Público, em setembro desse ano, pediu o relaxamento da prisão face aos diversos atendimentos que ele teve no presídio, em face à declaração dos médicos, dos advogados, falando que ele realmente sofreu risco de morte ali se permanecesse naquelas condições insalubres e tal do presídio. Ele não tinha uma saúde para resistir àquilo. E o fato veio que ele veio a falecer. E por negligência, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal, que já exacerbou suas competências, que já saiu da linha constitucional, que já é um estorvo realmente para a nação, como o próprio Gilmar Mendes assumiu. Né? Hoje, o grande problema do país é o STF, eu tenho que concordar com o ministro. E, infelizmente, essa é a verdade. Mas o mais incrível de tudo isso é que veio o ministro Barroso, presidente da corte,
para justificar a sua inação e da própria corte do ministro Alexandre, que morrem cerca de 4 presos por dia no sistema prisional de causas naturais. Ali não foi causa natural, foi uma espécie de assassinato, condenação à morte por negligência, e tem sim a digital do Supremo Tribunal Federal nisso, e é uma vergonha, né? Porque essa pessoa nem condenada estava, né? Estava em prisão preventiva, tinha endereço fixo, não tinha antecedentes criminais, as acusações dele são extremamente frágeis, não há uma prova, o que houve ali, ele faz parte daquele julgamento no atacado feito pelo Supremo, né? Como uma parte de defesa da democracia, que vem muito ali na esteira, vamos dizer, da grande mídia mainstream, que recebe muito dinheiro, né? Do Estado, para exatamente criar essa farsa, né? Essa farsa da defesa da democracia. Não tem nada a ver, tem sim a imposição da ditadura do judiciário cada vez mais forte. Infelizmente foi o que aconteceu. E, bom, o mais incrível é que no dia seguinte, enquanto a família estava enlutada enterrando o seu morto, né, essa vítima do Supremo Tribunal Federal, o grande algoz, Alexandre de Moraes, com mais 200 aí, que devem ter entrado como ele num sistema de cotas para receber a maior honraria do Estado brasileiro, que é a Ordem do Rio Branco. Estavam lá para receber, então ele foi homenageado. Ao lado estava o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que até agora não deu um pio sobre isso, quer dizer, é uma omissão completa e absoluta. Nem a OAB, que está obviamente, assim, muito da sua parte, do seu corpo é de esquerda, assim, tem conseguido ficar calado a tantos excessos, né, do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros. A coisa chegou num ponto que realmente parece um ponto sem retorno. Mas, enfim, com relação à ordem, né, o presidente realmente resolveu esculhambar essa honraria e, inclusive, concedeu à sua esposa. Né? A gente tem que saber por que concedeu? Por decoração no palácio? Será por dancinha em momentos de tragédia? Será por compra de presentes e gastos no cartão corporativo? Vai saber por que ela recebeu essa honraria. Ou, quem sabe, né, por ter feito relevantes serviços enquanto ele estava preso. Bom, enfim. A ordem foi esculhambada, ali quem recebeu essa honraria, se fosse eu a receber isso, eu ia achar até que tinha que esconder, né? Afinal de contas, é triste o que está acontecendo e o fato em si é uma palhaçada. E essa distribuição de honraria foi uma grande palhaçada mesmo. Enfim, bom, nós ficamos sabendo também essa semana que já um ministro, né, do governo Lula, lá do União Brasil, que é o Juscelino Filho, aquele lá da estrada, né, que pegou o dinheiro lá de uma emenda, fez uma estrada que liga a fazenda dele até a cidade, porém a cidade inteira não tem asfalto, né, e ele fez lá um pavimento bonito para a estrada dele. O cara que comprou lá terras da União por valor simbólico, né, quando o pai era prefeito. Aquele mesmo que pegou o avião oficial para ir em leilão de cavalos, né, avião da FAB. Dessa vez, ele está sendo denunciado, investigado pela Polícia Federal por ter destinado emendas, né, parlamentares lá, quando ele estava como deputado, exatamente por uma firma que é dele, que está em nome de um laranja, porque na verdade é ele ali que é o verdadeiro dono da tal construtora que recebeu o recurso público. Enfim, esse é o naipe, né, dos ministros aí do Lula que estão exatamente dividindo esse bolo, né, que você vai pagar com certeza. E essa é a grande, vamos dizer assim, novidade, antiga novidade, que vai caindo cada vez mais aí em cima de ministros. E essa semana também não ficou na repercussão ainda, né, do ministro Silvio Almeida recebendo a dama do tráfico. A novidade foi a perseguição à jornalista do Estadão que denunciou exatamente esse esquema. E aí alguns influencers que recebem dinheiro exatamente do governo para fazer esse papelão foram lá exatamente atacar a repórter, né? Uma coisa assim absurda. Mas dessa vez, né, a Associação de Jornalismo e tal, a Associação Brasileira de Jornalismo, partiu finalmente em defesa dessa jornalista, né? Porque a gente está vendo realmente um caminho que o Brasil está tomando do autoritarismo, da falta de transparência, né? Do gasto excessivo. Inclusive, essa semana já se declarou que o nosso excelentíssimo presidente já gastou cerca de R$ 1 bilhão em viagens só este ano. R$ 1 bilhão. É de se assustar, é de ficar assim, é complicado, né? Não dá, é algo fora do padrão, né? Fora da curva. E principalmente se ainda falasse que isso estava trazendo divisas para o Brasil, investimentos para o Brasil, mas não é o que ocorreu, né? Esses investimentos caíram cerca de 40% no país. Então é essa a realidade que a gente está vendo, triste realidade, e que segue nesse desgoverno que nós temos que encarar por aí. Já na situação do próprio desgoverno, nós tivemos aí o senhor ministro da Justiça, né, dentro desse reboliço todo, que já perdeu aí pontos para ir para o Supremo Tribunal Federal, se recusando a ir à terceira convocação
que foi feita na Câmara pela Comissão de Segurança Pública. Ele alega ali que não se sente seguro, né? Se sente ameaçado por participar da reunião com os deputados, o que é risível, né? Ele está, na verdade, prevaricando, mas talvez seja mais seguro para ele entrar na favela da Maré, né? Sem o aparato policial, né? Numa área dominada pelo tráfico, ou então receber no Ministério figuras como a dama do tráfico, não tem o menor problema, talvez ir lá na Câmara de Deputados. Sim, esse é o grande problema, isso que ameaça a segurança do ministro. Eu acho que a gente está caminhando realmente para um narco-estado e isso é muito preocupante. Bom, e essa semana, né, a cereja do bolo e a grande atuação do Senado surpreendendo todo mundo, mas que começa a escalar um conflito muito interessante, um conflito entre poderes. Esse negócio de acomodação e harmonia é muito bom quando está todo mundo querendo roubar o povo brasileiro, mas quando começa um conflito desse naipe, desse nível, a gente fica muito interessado, afinal de contas ele tem que escalar bastante ainda, no meu entender. Mas começou lá no Senado com a proposta da PEC, que limita os poderes lá do Olimpo, onde existem 11 deuses que falam o que querem, fazem o que querem, que são as próprias constituições vivas, e limita, nesse caso, ao invés de um politeísmo, um monoteísmo, né? Na verdade, eles vão ter que decidir ali, vai ter que ser sempre em plenário, quando se tratar de decisões, né? Leis do Congresso, votadas no Congresso, sancionadas pelo presidente, que está na Constituição, inclusive, lá, né? Se não me engano, no artigo 94, que essas decisões de inconstitucionalidade têm que ser por decisão de plenário da Corte. Mas não estava acontecendo isso, né? E para os desesperos dos partidos nanicos, ao qual o Randolfo Rodrigues, Sâmia Bonfim fazem parte lá agora não, né? Que o Randolfo está no PT, mas antes estava lá no PSOL. Esses nanicos, eles usavam exatamente esses ministros simpáticos à causa para fazer todo tipo de arguição constitucional, de certa forma travar decisões que são, eles perdem, né? Perdiam essas votações no Congresso e aí impunham o revés, né? Dentro dos tribunais. Isso vai ter uma certa limitação a partir de agora, fica mais complicado esse tipo de ação, né? Esse tipo de expediente das minorias. Mas, enfim, os deuses do Olimpo não ficaram satisfeitos, né? E houve ali um arranhar entre o próprio Senado, né, e os ministros do Supremo, com declarações, inclusive, ofensivas, no meu entender, contra o próprio presidente do Senado, que reagiu. Pela primeira vez a gente está vendo uma reação. Então, esse negócio deve escalar ainda mais. Mas o mais impressionante em toda essa história, que as pessoas devem conhecer bem, mas foi alguns repórteres da Globo News, e eu destaco aí a Catanhede, dizendo, né, que o Supremo mandou recado para o governo, que a parceria acabou, que o seu Gilmar Mendes, falando ao telefone, disse que o presidente é só presidente por causa do STF. Ou seja, o STF está agindo não mais pela Constituição, os ministros do Supremo não são mais inertes, eles têm partido. Estavam coligados ao PT, ao partido que está no governo. E isso arranhou, segundo a repórter lá, dos bastidores da coisa, arranhou as relações entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, e pediram a cabeça de Jacques Wagner. Quer dizer, isso ela declarou. O mais incrível é o ambiente de normalidade dessas histórias dentro do jornalismo. Como se isso fosse a coisa mais natural e mais, vamos dizer assim, normal do mundo. Como isso fosse uma relação institucional saudável. Então, eu vejo que a coisa tem que escalar mesmo. A coisa tem que ir muito acima do que está. Outras iniciativas devem surgir. O Davi Alcolumbre já falou, né, na sua campanha aí para voltar à presidência do Senado, que vai pautar mandato para os ministros do Supremo de 15 anos, quer dizer, não vai ser mais vitalício, ou até aposentadoria aos 75 anos, sei lá, 70 anos. Enfim, mas o fato é que a coisa tá feia, né? E talvez esse feio fique bonito para nós, porque afinal de contas, quando os poderes da República brigam, eu e todo cidadão brasileiro tem que torcer para a briga, porque através disso é que vai se chegar a algum tipo de acomodação. Então, chamado freio de arrumação. Agora, não é de surpreender a postura do Portal G1, Globo News e Rede Globo em geral. É vergonhosa, mas a Rede Globo sempre foi uma apoiadora das ditaduras, antes da ditadura militar, agora da ditadura do judiciário, tudo em nome do bem do país, agora em nome da democracia. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.